Senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores, todos aqueles que nos assistem, muito boa tarde. Declaro aberta a sessão deste órgão especial. Vamos dar início à pauta judiciária, como de hábito, iniciando pelos blocos de julgamento, que serão indicados pelos tipos de ação e números de ordem em conformidade com a pauta. Ações diretas de inconstitucionalidade: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40 e 41. Agravos: 1, 2, 3 e 4. Conflitos de competência: 5, 6, 8, 9, 11, 12. Embargos de declaração: 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, com declaração de voto convergente de Sua Excelência desembargadora Luciana Bresciani. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Arguição de incidente de inconstitucionalidade civil: 81. Mandados de segurança: 84, 85 e 86. Reclamação: 88. Representação criminal: 89. Esses processos são julgados em conformidade com a proposta de Suas Excelências, os desembargadores relatores. Sobras: 7, 22, 24, 42, 46, 73, 82, 38 e 80. Retirada a pedido do relator: 34. Destaques solicitados: número 10, 18 e 72, todos indicados pela desembargadora Luciana Bresciani. Cumpre informar a ausência justificada de Suas Excelências a desembargadora Silvia Rocha e do desembargador Damião Coga, ambos em razão de problemas de saúde. Sua Excelência o desembargador José Jacó Valente foi convocado para essa sessão em relação ao número 55 de ordem, que já foi julgado. Se Vossa Excelência quiser permanecer e nos dar a honra de aqui ficar até o fim, será um imenso prazer. Senhor presidente e demais integrantes deste órgão especial, de fato o processo já foi julgado e eu agradeço o teu convite para passar uma agradável tarde em companhia dos senhores, que realmente o seria, mas nós temos os afazeres pessoais que nos forçam a deixá-los. Queria ressaltar que é sempre bom voltar convocado aqui para encontrá-los, principalmente pelos bons momentos que passei aqui com Vossas Excelências. Muito obrigado pela participação. Senhor presidente, muito obrigado. Uma honra imensa. Eu gostaria de cumprimentar Sua Excelência o desembargador Ramon Mateu, que estreia perante esse órgão especial. Vossa Excelência é muito bem-vindo, trazendo a este órgão todo o seu conhecimento, toda a sua cultura jurídica, de tantos e tantos anos de magistratura. É uma honra aqui recebê-lo e eu não tenho a menor dúvida que falo por todos os integrantes do órgão especial.
seja muito bem-vindo e que tenha outras oportunidades de aqui estar. Vamos suspender a pauta jurisdicional, vamos à pauta administrativa. O número 1 de ordem. Número 1 de ordem é uma defesa prévia expediente administrativo. Eu sou o relator. Esse processo está sendo retirado de pauta por força de reclamação disciplinar em processo administrativo disciplinar em curso no Tribunal de Justiça de origem, ausência de informações ao Conselho Nacional de Justiça, suspensão determinada ante a necessidade de maior esclarecimento fundado receio de prejuízo. Essa é a ementa da decisão de Sua Excelência, o Corregedor Nacional de Justiça, por força de uma representação, uma reclamação disciplinar provocada por Sua Excelência, o doutor José Carlos da Costa Neto, o desembargador José Carlos da Costa Neto. Então, esse procedimento, não é nem processo, porque não é nem PAD ainda, guarda melhor apreciação em outra sessão deste órgão especial, a depender de decisão do colendo Conselho Nacional de Justiça. O número 2 de ordem é uma verificação de incapacidade, em que a relator, Sua Excelência, desembargador Campos Melo, com voto 81.370, e a revisor, Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim, com voto 50.063. Em processo de incapacitação, de verificação de incapacidade, de Sua Excelência, a doutora Cristiane Amor Spin, juiz de direito da terceira vara da comarca de Campo Grande. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Não ligou. A ilustre magistrada é titular da Praia Grande, né? Isso, Praia Grande. Eu disse outra coisa? Eu mandei o voto para todos. Desculpe. Eu me equivoquei. Para todos os colegas, e vou tentar fazer uma síntese. Foi constatada um quadro depressivo, persistente, impeditivo do exercício das atividades jurisdicionais, e a prova pericial deixou isso claro. O parecer da Procuradoria-Geral é também no sentido de que ela apresenta essa impossibilidade. E eu entendo, à luz do que eu vi nos autos, que a magistrada não apresenta e não apresentará condições emocionais e psíquicas para o exercício das funções jurisdicionais. Entendo, então, que é caso de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 74 da LOMAN, combinado com o artigo 90 do nosso regimento interno. E aí a questão que eu submeto aos colegas, eu até converti o julgamento em diligência para que isso fosse melhor esclarecido, e estou propondo vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, por não se tratar de moléstia profissional, tal como externado nos esclarecimentos da Junta Médica, que a examinou, folhas 152 e 153, e entendo também que não pode ser enquadrada na categoria de moléstia grave, conforme a previsão do artigo 186, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei 8.112/90, é uma lei federal que nós aplicamos subsidiariamente, tendo em vista a lacuna normativa estadual nesse particular. E a enumeração de moléstia grave, segundo essa lei federal, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, já proclamou que a enumeração constante da lei é taxativa e não meramente exemplificativa. Eu trago à colação tais precedentes do Supremo Tribunal Federal e, pelo exposto, eu concluo pela incapacidade permanente da magistrada e pela decretação da sua aposentadoria por invalidez nos moldes acima explicitados. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador revisor. Senhor presidente, eu examinei os autos e minha conclusão é convergente com o eminente relator. A matéria está em discussão. Reconheceram a incapacidade de labor.
tendo como consequência a aposentadoria com vencimentos proporcionais. Esse é o resultado do julgamento à unanimidade. O próximo, número 3 de ordem, é a opção de desembargadores. Opção do desembargador Paulo de Mendes Alonso pela 30ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Técio Pires, e da desembargadora Clara Maria Araújo Xavier pela 6ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador João Antunes dos Santos Neto, e do desembargador Marco Fábio Mocel pela 12ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Fábio Quadros. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade as opções. O próximo é a convocação de magistrado, ofício da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, requisitando o doutor Tiago Massal Cortizo Teraoca, juiz de direito da Vara do Juizado Especial e Criminal, Civil e Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, seja colocado à disposição daquela corte para atuar como juiz auxiliar no gabinete do ministro Cristiano Zanin, a contar de 3 de agosto de 2023, por um ano, sem prejuízo de sua vara. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade a convocação. Número 5 de ordem é a minuta de resolução que dispõe sobre a readequação da competência das várias execuções criminais da comarca de Campinas. A matéria está em discussão. Aprovar a minuta de resolução. A segunda parte são os afastamentos dos magistrados, sendo certo que cada um foi especificado. A matéria está em discussão. Aprovaram por unanimidade todos os afastamentos. Declaro encerrada a pauta administrativa. Vamos à pauta judiciária novamente. Vamos retomar o trabalho. A primeira preferência é o número 83 de ordem, é o mandado de segurança civil, que é a relatora Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani, com voto 30.744, está com a palavra. Número 83 de ordem. Senhor presidente, estou abrindo o arquivo. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, ao doutor Procurador de Justiça, aos nobres colegas, em especial o desembargador Ramon Mateu, que vem conferir brilho ao presente órgão especial com sua participação. Mandado de segurança, impetração por sindicato, que não comprovou a existência de registro sindical perante o órgão competente, inexistência de registro declarado pelo Ministério do Trabalho em 2015, ausência de novos elementos aptos a afastarem a conclusão exarada pelo Ministério do Trabalho, reconhecimento da ausência de registro do sindicato impetrante anteriormente por este colendo órgão especial. A ausência de comprovação de registro implica em reconhecimento de legitimidade ativa, entendimento do colendo do Supremo Tribunal Federal, constatada a ilegitimidade ativa do impetrante, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Esse, portanto, o meu voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, senhor presidente. A matéria está em discussão. Denegar a ordem com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Esse é o resultado do julgamento à unanimidade. O próximo são embargos de declaração, em que a relatora Sua Excelência desembargador Gustavo Solimene, com voto 55.705, que está com a palavra. Número 50 de ordem. Senhor presidente, eu cumprimento a Vossa Excelência e abraço o eminentíssimo desembargador Ramon Mateu. Eu tenho uma relação quase de parentesco do Ramon, porque o filho do Dr. Ramon, que aliás foi assessor do presidente, é uma pessoa que eu tenho por ele desde o começo da faculdade muito apreço. Então, seja bem-vindo. Senhor presidente, é um caso envolvendo a Câmara Especial. O presidente da Câmara Especial é o vice-presidente. Então, acho que o vice-presidente está
impedido aqui nesse caso. Está impedido. A advogada, eu não sei se ela está presente, senhor presidente. Se ela não estiver presente, não vou fazer maiores A explicações. Daniela está presente? Não está presente. Não. Eu vou ler só a ementa, senhor presidente. Só embargo de declaração contra resultado de mandado de segurança. Nós denegamos aqui. Impugnação originária interposta em face de aresto da Igreja Câmara Especial. Ordem que aqui restou denegada. E resignação da nobre impetrante, que é advogada, desta feita para alegar contra o aresto em que eu fui relator, omissão, nulidade e contradição. A doutora advogada, que é a hora embargante e é impetrante, alude ser vítima de injustiça das decisões jurisdicionais, especialmente no tocante à imposição de multa em seu desfavor, na base do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Sanção originada na interposição, lá na Câmara Especial, dos primeiros embargos declaratórios contra o aresto que rechaçou exceção de suspeição por ela oposta em face de meritíssimo juiz e servidores a seu cargo. Esses lotados em ofício de justiça local, lá em São José dos Campos, em 1º grau. Declaratórios tirados com evidente cunho infringente, que eu tenho para comigo seja proibido, defeso, alegação de vício formal, porque eu dispensei a requisição das informações à Câmara Especial. Via de regra, senhor presidente, quando a impetração é contra desembargador, eu dispenso a requisição porque eu tenho acesso pelo SAGE. Ela entendeu que eu, ao dispensar e examinar os autos originários diretamente, eu incorri em nulidade. Data vez, eu entendo que não. Então, estou rejeitando essa assertiva da advogada. Né? Decisão tirada com amplo respaldo do direito pretoriano, órgão especial que não dispõe de competência processual para revisitar o mérito de acórdãos da Câmara Especial, nas condições deste mandamos. Estou rejeitando. A matéria está em discussão. A unanimidade rejeitar os embargos e o resultado do julgamento. Próximo é a sustentação oral, é o número 87 de ordem, a reclamação em que relatou Sua Excelência o desembargador Ricardo Dipp, com voto número 61450. Eu convido o doutor Maurício Garcia Palares Ocum, pela interessada Aparecida Zapata, a assumir a tribuna, e, de plano, cumprimentando, passo a palavra à sustentação oral. Isso. Acho que está funcionando, excelente. Excelentíssimo presidente, muito boa tarde. Doutor Ricardo Dipp, boa tarde a todos e a todas. Bom, qual que é o objeto de discussão aqui, que me parece que tenha que ser o encaminhamento do doutor Ricardo, que é o objeto dessa reclamação? Fundamentalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça ela promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei em Guarulhos que previu o prêmio de produtividade este incorporado não só aos vencimentos, mas também aos proventos de aposentadoria e pensão. Esta lei foi editada em 1996 e, proposta a ação direta de inconstitucionalidade, o acórdão deste órgão especial de 2020 declarou a inconstitucionalidade da lei. A coisa prosseguiu, o processo ainda não terminou, porque ainda pende de discussão no Supremo Tribunal Federal a validade da decisão desse tribunal, que fundamentalmente declarou a inconstitucionalidade como um vício de forma. Bom, na sequência do julgamento, o Instituto de Previdência de Guarulhos notificou os servidores públicos aposentados que tiveram essa gratificação incorporada na aposentadoria, dizendo que automaticamente suprimiria esta parcela dos proventos de aposentadoria. Muito bem. E a pergunta fundamental é se, em uma medida, a declaração geral e abstrata de inconstitucionalidade proclamada por este órgão especial
acarreta, umbilicalmente, a validade individual e concreta, são dois planos normativos diferentes, das aposentadorias que foram reconhecidas em favor destes servidores. É este o objeto em pauta nessa reclamação. Eu impetrei em favor dos impetrantes um mandado de segurança argumentando que este órgão especial não tinha debatido essa matéria e que, por esta razão, a decisão da autoridade coatora era ilegítima. O desembargador Fernão Borba, simpatia do desembargador, ele indeferiu a liminar. Mas eu fui, logo na sequência, despachar com ele explicando as peculiaridades do caso. Por quê? Digamos, olhando para a veracidade do caso concreto. Todos os impetrantes, doutor Dipp, eles se aposentaram antes da declaração de inconstitucionalidade da lei. Portanto, todos aqueles envolvidos nessa impetração, eles obtiveram os seus vencimentos durante a presunção de validade da lei, aposentaram-se antes da lei ter sido declarada inconstitucional. Há casos, por exemplo, a lei foi declarada salvo melhor juízo, em agosto ou setembro de 2020. A senhora Célia, por exemplo, se aposentou em 2013. O senhor Rui Nakamura, em 2006, 14 anos antes dessa lei ser declarada inconstitucional. Qual foi o efeito concreto para estes impetrantes, doutor Dipp? O senhor Rui Nakamura, por exemplo, ele teve o valor da aposentadoria dele reduzido em 45%. 45%. E aí começa. A senhora Célia, 45,61%. Então, eu dou números concretos aqui que eu fiz questão de juntar nos autos do mandado de segurança impetrado. Então, a senhora Célia não é nenhum vencimento nababesco. Recebia R$ 9.600. Com a implementação da interpretação que a autoridade coatora fez do julgado, caiu de 9.600 para 5.200. De um dia para o outro, 45% do valor que ela percebia a título de aposentadoria foi aniquilado. E aí vem uma sequência, todos mais ou menos nesse paradigma de 45, 40. E a pergunta é, será que disto este tema foi analisado pelo órgão especial? Será que ele poderia ter analisado? Bom, em razão disso, a 7ª Câmara examinou essa temática e falou, meu Deus, houve ou não vulneração do acórdão do órgão especial? E eu conversei, não houve vulneração porque o órgão especial não analisou essa situação concreta, nem poderia. Porque da declaração geral abstrata, você tem que ver que na situação concreta qual é o efeito que é causado. A unanimidade, os desembargadores da 7ª Câmara falaram, não, de fato, nós temos que fazer uma diferenciação aqui. Por quê? Porque esses valores já são incorporados. E outra coisa, da declaração de inconstitucionalidade, você não pode causar o quê? A irredutibilidade automaticamente dos vencimentos. E aqui coloca em questão, fundamentalmente, a dignidade também da pessoa humana. 50% do rendimento que a pessoa recebe desaparece de uma hora para outra, sendo que durante todo o período em que ela granjeou o direito subjetivo a perceber a aposentadoria, a lei era considerada válida, ela inclusive se aposentou enquanto a lei era válida e está 14 anos gozando da aposentadoria na presunção de que é válida. Será que o direito pode ser tratado dessa maneira, que suprime completamente mais de metade, quase metade, do valor da título de aposentadoria? E a redutibilidade do vencimento, onde é que fica? Ah, mas redutibilidade com fundamento declarado numa lei declarada inconstitucional? E eu fiz, então, uma proposta de uma interpretação dos efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça na situação concreta. O que eu falei para o desembargador Fernão Borba? Ele acolheu, a 7ª Câmara acolheu. Essa não é uma situação nova que não tenha sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eles fizeram questão de lançar isso, doutor Dipp, no acórdão. Há, inclusive, um recurso extraordinário, isso foi, inclusive, mencionado no voto, do ministro Gilmar Ferreira Mendes, num recurso extraordinário. É dizer, não se trata de ter uma desmodulação de efeito. Ah, não, tenho que modular na situação concreta. Você pode modular, mas a situação individual concreta não está automaticamente abrangido na declaração de inconstitucionalidade. E trago o voto do ministro Gilmar Ferreira Mendes na situação concreta. Dizer, assim, diz o ministro Gilmar Ferreira Mendes, num recurso extraordinário, que não foi objeto de repercussão geral. Dizer, assim, prossegue o ministro Gilmar, atos praticados com base em lei constitucional que não mais se afiguram suscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade. Gente, o que é aposentadoria? É exatamente essa situação. E prossegue. Atos de concessão de aposentadoria é o caso. É o caso.
Diz: a declaração de inconstitucionalidade não se constitui em efeito imediato de declaração da inconstitucionalidade do dispositivo a que havia sido anteriormente concedida a aposentadoria. É exatamente essa situação concreta do fato de uma lei geral abstrata ser declarada inconstitucional não significa que, na situação concreta, o efeito seja imediatamente a supressão dos vencimentos de aposentadoria, sem que se analise qual é o efeito que aquilo tem na situação concreta. Tanto é verdade que eu quero crer, não estou aqui, não pude despachar com o desembargador Ferreira Rodrigues na ocasião em que ele deferiu a liminar nessa reclamação para suspender o efeito, mas ele tinha uma dúvida a respeito se realmente o acordo do Tribunal de Justiça acarretaria a supressão de quase 50% da aposentadoria desses servidores públicos. Olha o que ele mencionou. Olha, não houve a concessão da modulação, mas eu quero crer, eu vou pegar aspas, doutor Dipp, que em princípio e em tese ele impede a preservação do benefício. Em princípio e em tese, por quê? Isso não foi objeto de exame. Então, o que me parece na situação concreta que é a solução que eu indiquei para a 7ª Câmara, foi acolhida, aqui eu também proponho. Nós temos 2 valores em choque. Sejamos muito claros, né? Quer dizer, não é aqui, vamos colocar, binário, preto e branco. Aqui é uma zona cinzenta, como diria Genaro Carrió. É uma zona de penumbra. Como é que a gente trata a situação de penumbra no caso concreto? De um lado, nós temos a irredutibilidade de vencimento. Bom, por 50%, o sujeito ele tem, ainda mais aposentado, faz uma programação de vida para receber 9, de repente recebe 5, 4. Isso arrebenta a vida de uma pessoa. A gente não pode. Nós, como operadores do direito, não podemos esquecer a situação concreta, o jurisdicionado atingido. Então você tem um primeiro valor, a irredutibilidade do vencimento. Mas de outro valor você tem essa decisão do órgão especial. Como conjugar as duas? E aqui eu vou terminando. Parece-me simples. E essa decisão já foi acolhida em outras ocasiões também pelo Supremo. Evidentemente, você não pode, ao meu juízo, claro, reduzir a pensão e a aposentadoria que essa pessoa recebe. Princípio fundamental da irredutibilidade do vencimento, que não foi objeto de exame pelo órgão especial. De outro lado, a consequência, teoricamente concreta, seria, reduz o vencimento, mas não dá. Então, qual que é a solução? Este vencimento, essa foi a decisão que o desembargador Fernão Borba ele acolheu ao deferir a liminar em sede de pedido de reconsideração. Vamos fazer o seguinte? Depois eu leio o voto. Sem problema. Mantém o padrão nominal financeiro fixo, ou seja, não vai haver descenso remuneratório. Porém, os aumentos subsequentes que forem sendo concedidos aos aposentados, eles não podem se incorporar ao padrão de vencimento. Por quê? Porque justamente o que fez o órgão especial do Tribunal de Justiça? Ele diz, olha, este valor não poderia ter sido incorporado à aposentadoria. Então vamos fazer o seguinte, mantém o valor. Quando os aumentos subsequentes chegarem a tal patamar que compense este valor que foi indevidamente acrescido ao valor da aposentadoria, então aí você começa a corrigir. Então ele fica congelado no tempo e não é atingido pelas elevações subsequentes dos padrões de aposentadoria. Desta maneira você, observa a decisão do órgão especial para dizer, olha, eu tenho que dar um efeito para essa decisão. E de outro lado, você ao mesmo tempo consegue garantir o quê? A irredutibilidade do vencimento e a dignidade da pessoa humana. Então, me parece que essa é uma situação razoável, equilibrada, que ao mesmo tempo você consegue preservar 2 valores jurídicos fundamentais, irredutibilidade, dignidade da pessoa humana, e ao mesmo tempo acolher os efeitos concretos da decisão do Tribunal de Justiça desse órgão especial. Por esta razão, doutor Dipp, parece-me que é o caso de não acolher esta reclamação, mas fazendo, me parece que esta observação, que também não se pode completamente fazer letra morta do acordo do Tribunal de Justiça. Algum efeito prático isso tem que acarretar, mas o efeito prático que leve em consideração esses 2 valores. Então, sopesando esses valores, a moda de Genaro Carrió, eu acho que é possível, eu não vou dizer se desacolher ou acolher a reclamação, não vou entrar nesse detalhe, mas me parece que acolher parcialmente, fazendo este pequeno ajuste para conseguir garantir que todos esses valores sejam ao mesmo tempo observados. Doutor Dipp, desembargadores, muitíssimo obrigado. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, a quem dirijo meu cumprimento formal, doutor Maurício Zocum, prazer em revê-lo.
Bom, nós estamos cuidando aqui, senhor presidente, de uma reclamação. Esses temas todos de discussão de questões de justiça, de injustiça, desbordam o tema, o assunto concreto aqui, que é saber se o acórdão, muito bem elaborado pelo doutor Fernão, muito bem articulado, afronta ou não o que se decidiu aqui neste órgão especial. O nobre advogado levanta uma questão que me vem aqui nesse período em que eu estou engatinhando nas questões aqui no órgão especial, levanta uma questão interessante, se nós podemos, no âmbito do processo objetivo, antecipar questões de processo subjetivo. Tudo isso é questão teórica muito interessante, que me parece que deva merecer, de futuro, ainda mais debates aqui, e, no meu caso, maiores esclarecimentos que espero venham dos colegas. Mas quero dizer aqui, o acordo impugnado do Dr. Fernão, da 7ª Câmara, adotou uma tese cuja plausibilidade, em linha de princípio, não se pode recusar. Segundo a qual tese, tanto para prestígio da confiança na presumida validade das leis, quanto por atender à opinião doutrinária de que a inconstitucionalidade dos atos normativos atraia somente sua anulabilidade, o que é teoricamente discutível, deva, pois, o juízo dessa inconstitucionalidade ressalvar não apenas as situações já exauridas, já esgotadas, mas também aquelas que se constituem com expectativa de permanência, tal o caso das aposentadorias e dos seus consequentes. Pois bem, como se vê no acórdão impugnado, nele se assinalou que a decisão vinculante proferida por esse órgão especial apenas teria, abro aspas, o condão de atingir os servidores não contemplados pela passagem à aposentadoria em momento anterior à declaração. Seria, e é, na verdade, controverso esse entendimento do acordo alvejado pela reclamação, porque então se exigiria distinguir entre a categoria da situação exaurida e a da situação pendente, ou com mais rigor, situação jurídica de trato contínuo. E por isso o nobre advogado assinou uma solução intermediária. Para o caso, entretanto, não parece necessário enfrentar essa distinção, pois este órgão especial, no acórdão paradigma, sobre a relação do eminente desembargador Fernando Ferreira Rodrigues, ao reconhecer a inconstitucionalidade das normas objeto, no ponto em que concedia gratificação de produtividade fiscal aos servidores titulares do cargo de inspetor fiscal de rendas, observou que, ao não se vislumbrar qualquer das hipóteses previstas no artigo 27 da Lei 9.868, não haveria razão para conceder modulação temporal dos efeitos do julgado. Pois muito bem. Adiante, em rejeição dos embargos declaratórios opostos contra esse julgado, voltando-se o recurso de aclaração a ressalvar os efeitos do acórdão, abro aspas, quanto aos servidores que já estejam aposentados e aqueles que até a data do trânsito em julgado tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria, está na página 2361, enfim, dos autos digitais. Afastou exatamente esta pretensão. Ou seja, o órgão rejeitou os embargos de declaração que estavam diretamente dirigidos a essa situação da aposentadoria. Portanto, a meu ver, à margem da discussão, que me parece muito interessante e que envolve questões de justiça a considerar, não se nega, não haveria, portanto, para o nosso caso, a possibilidade de enfrentar os efeitos vinculantes do acordo que afastou a modulação especificamente perseguida, incluindo, de modo específico, a recusa do pleito de ressalva da situação dos servidores guarulhenses, inspetores fiscais de rendas municipais, já aposentados ou com jubilação até a data do trânsito julgado do acordo. Assim, a meu ver, senhor presidente, sem embargo de toda a discussão cabível, pertinente, inteiramente admissível sobre a possibilidade ou não de esse tribunal ter enfrentado questões de processo subjetivo, o fato é que se enfrentou. E o fato, a meu ver, é que a decisão da Igreja 7ª Câmara de Direito Público se opõe ao entendimento exposto expressamente na decisão desse órgão especial. Portanto, pelo meu voto, senhor presidente, eu sugiro que se julgue procedente a reclamação para cassar o venerando acordo dos autos objetos do recurso trazido aqui à consideração. É assim que voto, senhor presidente. Senador relator, julga procedente a matéria está em discussão. Eu admito que eu confesso a procedência, acho que é inevitável,
até porque a modulação específica foi afastada pelo órgão à unanimidade. O que é interessante na proposta, que é uma proposta de eficácia diferida do acórdão do órgão e, ao mesmo tempo, a cada reajuste se consagra o desrespeito à irredutibilidade. Eu teria que ter um valor e eu vou ter outro menor, porque eu estou fazendo uma absorção fictícia daquele valor de reajuste. Ou seja, eu vou estar sempre descumprindo um preceito constitucional. Né? Mas é uma ideia interessante. Mas eu concordo plenamente com a procedência. Parece que me indicou agora a palavra Sua Excelência, embaixador Gustavo de Solimene. Senhor presidente, como todos sabem, eu sou egresso da seção de Direito Privado e há 10 anos sou na seção de Direito Criminal. E tenho me apaixonado, pese as minhas dificuldades, as minhas limitações de caráter humano, caráter pessoal, eu tenho me apaixonado e me interessado muito pela matéria do direito público. Aliás, eu que não tinha o privilégio de conhecer o desembargador Evaristo, conhecia o desembargador Francisco, e que nunca trabalhei profissionalmente com Vossa Excelência, só aumentou o apreço que eu tenho por cada um dos colegas do direito público. Mas aqui, senhor presidente, eu vou indicar a vista por uma circunstância. Eu não me conformo com algumas circunstâncias. E aqui, veja, não estou desafiando nem o aresto do desembargador Fernando Antônio Ferreira Rodrigues, com quem falei para pedir conselho na sexta-feira. Mandou um abraço a todos. E também não tenho nenhuma pretensão de desafiar o desembargador Dipe, de quem sou admirador de longa data. Mas, evidentemente que, ainda que a questão técnica se alinhe ao lado do que ora está sendo deliberado, na esteira do que foi deliberado anteriormente, a questão humanitária aqui me comoveu. Então, eu vou ler, talvez não encontre solução melhor, mas eu quero comparar com a solução que a defesa dos impetrantes está suscitando com relação ao acordo do ministro Gilmar. Então, eu indico vista só, não por teimosia e nem para desafiar o órgão especial, mas só para eu poder dormir em paz. Após o voto do relator julgando procedente o pedido, indicou vista o desembargador Constable de Solimene e seu resultado provisório do julgamento. Vamos aos destaques da desembargadora Luciana Bresciani. O primeiro deles é o número 10 de ordem, é um conflito de competência em que a relatora, Sua Excelência desembargador Elcio Trujillo, com voto 44.125, que ainda não votou. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador Elcio Trujillo. Senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento a todos aqui, também fazendo referência ao doutor Ramon, velho motociclista do nosso grupo de viagem, boas-vindas. Este caso, eu já encaminhei o voto a todos os colegas. É um conflito de competência, ação de indenização por danos morais, servidor público, o autor que é superior e hierárquico, que sustenta ter sido vítima de ofensas verbais e físicas praticadas pela ré após conversa sobre atendimento por ela realizado em unidade de saúde e para o qual fora suscitado erro médico. Existência de pedido reconvencional em sede do qual a ré alude ter sido vítima de ofensas de assédio moral e de perseguição política. Existência, inclusive, de anterior agravo de instrumento, julgado pela colenda Câmara suscitado, que, todavia, pela própria natureza, não gera prevenção, a meu ver. Eventual prevenção não se sobrepõe à competência que é absoluta, segundo súmula 158 deste colendo tribunal. Competência da seção de direito público nos termos do artigo 3.1.1 da Resolução 623/2013. Eu tenho, então, por acolhido o conflito,
com a procedência para reconhecer a competência da colenda 6ª Câmara de Direito Público desta Corte, ora suscitante, e que julgará, portanto, nessa proposta a apelação. Eu respeitosamente diverjo da proposta da ilustre e sempre colaborativa desembargadora Luciana, que respeito, inclusive, muito pelas posições que tem adotado, mas a distinção que se faz aqui, efetivamente, é que se o problema surgisse fora do âmbito de trabalho entre os servidores, logicamente que a matéria pertenceria ao direito privado. Mas aqui os fatos se deram em razão do serviço público, em razão da hierarquia, em razão de fatos do serviço. E por essa razão é que eu sustento essa posição e respeitosamente mantenho a minha proposta. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora Luciana Vicente. Senhor presidente, não obstante o sempre muito bem lançado voto do eminente desembargador Elcio Trujillo, eu ouso divergir. Eu invoco o artigo 103 do Regimento Interno desta Corte, que prevê que a competência dos diversos órgãos do tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-las. E faço referência aos dispositivos mais específicos a respeito das matérias que são de competência, das questões que são de competência das respectivas sessões. No presente caso, tenho que deve-se avaliar se os termos do pedido inicial se enquadram como mera responsabilidade civil ou se adentram na esfera dos servidores públicos em geral. Nesse ponto, eu ouso divergir do ilustre culto relator, segundo o qual os pedidos são decorrentes de condutas ilícitas envolvendo relação funcional e hierárquica mantida entre as partes. Isso porque, conforme se extrai do acórdão proferido pela colenda 6ª Câmara de Direito Público, e aqui abro aspas, a controvérsia diz respeito a desentendimento ocorrido entre particulares que, apesar de ostentarem a condição de servidores públicos, nada se discute sobre qualquer matéria administrativa, regime administrativo a eles correlatos, tampouco existindo imputação de responsabilidade civil estatal pela ocorrência do suposto assédio moral. Já o venerando acórdão proferido pela colenda 6ª Câmara de Direito Privado, embora afirme que as demandas são decorrentes de condutas ilícitas envolvendo a relação funcional e hierárquica mantida entre as partes, não apresenta, sempre respeitosamente, qualquer elemento que dê respaldo a essa alegação. Pelo contrário, ao descrever o pedido inicial do caso concreto, a 6ª Câmara de Direito Privado faz referência apenas a aspectos da relação privada entre as partes, mais uma vez, entre aspas. Em sentença, o magistrado entendeu que as provas acostadas ao feito demonstram que a ré realizou as postagens ofensivas, extrapolando a liberdade de expressão, e procedeu à agressão física contra o demandante com arremesso de celular na face do requerente e golpes com o punho na direção do demandante. Diante da ilicitude do comportamento e dos danos provocados pela conduta, o juízo condenou a ré ao pagamento de compensação financeira equivalente a R$10.000. Lado outro, julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais ausente nexo de causalidade entre o prejuízo, perda de renda e os ilícitos imputados à demandada. De fato, não vislumbro na petição inicial da ação de origem qualquer matéria administrativa ou referência a interesse público, processo sancionador, responsabilidade do Estado, etc., a evidenciar que os termos do pedido inicial se busca exclusivamente indenização entre pessoas físicas, aspecto privado da relação, não adentraram na esfera dos servidores em geral. Meu voto é longo, tem outras considerações, mas todos receberam. Também faço referência a precedentes, escolhendo o órgão especial em situações equivalentes, agressões verbais, físicas,
praticadas por servidor público médico contra outro servidor, acórdão da relatoria do ilustre desembargador Carlos Bueno, julgado em outubro de 2009, pedido de indenização por danos morais, servidora temporária, em relação à sua superiora, que teria humilhado e constrangido, acórdão da relatoria do nosso ilustre presidente desembargador Ricardo Anaf, de setembro de 2017. Daí porque eu ouso divergir do ilustre e culto relator sorteado e, pelo meu voto, conheço o conflito para fixar a competência da colenda 6ª Câmara de Direito Privado. Esse é meu voto, senhor presidente. Matéria está em discussão. Eu vou colher os votos com o relator, competência do direito público. Com a divergência, competência do direito privado. Fácil? Então, relator e divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador vice-presidente? Sua Excelência vice-presidente. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia? Senhor presidente, me permita, também gostaria de cumprimentar o desembargador Ramon Mateu pela sua estreia nesse colendo órgão especial. Não vislumbrei nenhuma relação extra-particulares, de maneira que acompanhe também a divergência, senhor presidente. Como vota Sua Excelência o desembargador Decano? Com a divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Vico Manhas? Senhor presidente. Como vota Sua Excelência o desembargador Francisco Cascone? Divergência. Divergência. Como vota Sua Excelência o desembargador Ademir Benedito? Também com a divergência, data vênia. Como vota Sua Excelência o desembargador Campos Melo? Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator porque, no meu entender, caberia até ação de regresso depois, né? E não é uma coisa meramente entre particulares. Então, eu acompanho o relator. Sim. Como vota Sua Excelência o desembargador Viana Contrim? Data vênia com o relator. Como vota Sua Excelência o desembargador Fábio Gouveia? Com o relator, data vênia. Como vota Sua Excelência o desembargador Matheus Fontes? Também voto com o eminente relator. Com Vossa Excelência, desembargador Haroldo Viotti. Com a divergência, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Ricardo Dipp. Com a divergência, data vênia, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador James Ciano. Senhor presidente, não sei se terei a oportunidade de falar novamente, mas eu gostaria de aproveitar para saudar o nosso ilustre e querido amigo Ramon Mateu. Seja bem-vindo, que sirva de motivação para que no futuro, quem sabe, possa voltar a nos dar a honra de ocupar um espaço nesta tribuna. Senhor presidente, pelas peculiaridades do caso, eu vou acompanhar o relator. Com Vossa Excelência, desembargador Costável de Solimene. Data vênia, divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Luiz Fernando Nisch. Com o relator, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Presidente, eu quero saudar o desembargador Ramon Mateu, me desculpar pelo atraso e pedir licença para acompanhar a divergência. Com Vossa Excelência, desembargadora Márcia de Ladeia Baroni. Senhor presidente, eu voto com o relator. Com Vossa Excelência, desembargador Tasso Duarte de Mello. Senhor presidente, meu cordial boa tarde, meu voto de boa-vinda ao doutor Ramon, e eu voto com o relator. Com Vossa Excelência, desembargador Flávio Abramovich. Senhor presidente, com o relator. Com Vossa Excelência, desembargador Ramon Mateu. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as boas-vindas que recebi de todos, né, e isso sempre nos incentiva a prosseguir muito na carreira, ser recebido no maior órgão do nosso tribunal com esse carinho. E peço vênia ao nosso querido Elcio Trujillo, mas eu acompanho a divergência. Resultado do julgamento.
julgaram procedente o conflito e competente o juízo suscitado, 10-12. Declara parcialmente vencido Sua Excelência o desembargador relator designado e relator sorteado, relatora designada, desembargadora Luciana Bresciani. Próximo é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que relator Sua Excelência desembargador Campos Melo, com voto 81.864, que está com a palavra. Desculpe, senhor presidente, o número da pauta? É 18. Minutinho, por favor. A única dúvida aqui que eu estou julgando procedente a ação direta com modulação. E a discussão que nós podemos encetar no momento é concernente a essa modulação por conta daquela decisão do Supremo Tribunal Federal a que Vossa Excelência aludiu na última sessão, relatada pelo ministro Edson Fachin. Eu entendo que aquela decisão, primeiro que não foi repercussão geral, não há súmula vinculante e não foi maioria. Aliás, não foi unanimidade. Eu prefiro manter esse meu entendimento, malgrado o que foi decidido lá no Supremo Tribunal Federal, até que isso fique pacificado lá em Brasília. Então, eu estou julgando a ação procedente, o voto é longo, eu vou poupar os colegas do martírio da oitiva desse voto, e entendo que não é caso de repetição, porque as importâncias foram recebidas de boa fé. Então, eu estou ressalvando a irrepetibilidade. E acho que é a solução, no meu entender, mais razoável nas circunstâncias. Malgrado o que foi decidido lá, mas, até porque o meu voto é anterior àquela decisão. Então, esse aspecto temporal eu acho relevante do ponto de vista subjetivo. Sobre o aspecto temporal, Vossa Excelência, na sessão passada, votou no sentido contrário. Eu sei. Só para... A incoerência, às vezes, acaba sendo uma virtude. Com a palavra, desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, na realidade, temos dois casos exatamente idênticos. Eu optei por, embora tenha redigido o voto, eu optei por colocar apenas em destaque, justamente considerando que, após esse julgamento do Colégio do Supremo Tribunal Federal, foi por maioria e bastante dividido, ficando designado nos embargos de declaração o ministro Fachin, e, portanto, constando no próprio teor do venerando acórdão o voto originário, que ficou como divergente, do ministro Fux, acompanhado por outros ministros. A possibilidade de alteração, ela existe de fato. Um dos ministros não participou, na época, o ministro Celso de Mello não participou do julgamento. Não, esse é o julgamento principal. Mas, de qualquer maneira, teve reflexos. E nós tivemos alteração recente na composição. De uma maneira ou de outra, nesse voto, o voto divergente do ministro Fachin, ele foi exarado na mesma linha que, escolhendo o órgão especial, vinha julgando até então. Mas foi um julgamento do Pleno pelo sistema virtual de julgamento permanente, e julgamento este que acabou sendo observado
nos 2 últimos casos julgados por esse colendo órgão especial. Um acórdão da relatoria do desembargador Elcio Trujillo e um acórdão da relatoria da desembargadora Silvia Rocha. Nessa mesma linha, eu encaminhei um posterior em embargos de declaração, mais para utilizar a mesma coerência, mas que ainda que sequer foi pautado. É evidente que a questão pode até ser reanalisada por esse escolhendo órgão especial, mas eu achei por bem apontar e tenho voto até já elaborado nos 2 casos, senhor presidente. Perfeito. A matéria está em discussão. O vereador Elcio Trujillo. Senhor presidente, faria essa ressalva da ilustre desembargadora Luciana, em que anteriormente alterei, a posição era a mesma do ilustre desembargador Campos Melo, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Fachin, alterei o voto e já encaminhei 2 outros para a mesa, salvo engano, está aguardando pauta no mesmo sentido, isto é, dessa nova posição majoritária do Supremo. E tenho embargos para também analisar no tocante essa medida. Então, a prevalecer esse retorno, teríamos que alterar todas as votações recentes que seguiram essa posição majoritária do Supremo. É essa ressalva que faço. Eu posso falar porque, bem antes disso aí chegar no Supremo Tribunal Federal, nós já decidimos assim, houve uma provocação minha, estava se modulando à época, eu discordei da modulação porque os vereadores, por resolução, aqui é por lei, inclusive, não foi nem por resolução, aqui tem 2 vistos, quer material, quer formal, se deram aumento em detrimento do 29º da Constituição. Então, dizer que ressalvar boa-fé é uma coisa muito complicada, quando eu me dou o aumento. Eu acho isso muito complicado mesmo. E o resto, pelo que eu não cheguei além a interesa, mas parece que em relação ao prefeito e ao vice-prefeito também, todos tinham ciência. É complicado isso, né? Eu me dou o aumento, é uma coisa muito complicada. Dizer que tem boa-fé é difícil. É difícil. A matéria está em discussão. Vereador Ricardo Dipp. Senhor presidente, eu antecipei no voto anterior essa forte dúvida que eu tenho da possibilidade de nós podermos aqui apreciar algo que é de processo subjetivo. Por 2 motivos aqui que eu queria... Eu ainda estou amadurecendo isso, talvez seja totalmente errado esse caminho, mas primeiro que o nosso processo é objetivo e nós estamos apreciando uma questão de boa-fé que, embora presumível, pode ser matéria de prova em contrário. A de ser deduzida a ação própria da repetição. Claro. E a segunda questão que nós temos de ver é que nós aqui enfrentamos, no âmbito de processo objetivo, em que não há partes, algo que seria próprio de uma condenação eventual em processo objetivo respeitado o contraditório. Então, por esse motivo, eu peço vênia aqui ao desembargador relator para, nesse caso, ainda ficar com a divergência. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, se Vossa Excelência e os demais colegas me prometerem uma medalha, eu vou reconsiderar, eu suprimo esse parágrafo concernente à irrepetibilidade e continuo com o acordo, assim eu poupo a eminente desembargadora Luciana de externar a divergência, coisa que vale. Eu simplesmente vou suprimir a parte do meu voto concernente à irrepetibilidade e nem precisamos gastar mais energia com isso, desde que, ressalva feita, eu receba a medalha. É isso, senhor presidente. Bom, a medalha já está concedida. Todos concordam? Então, julgaram procedente à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. O próximo é o número 72 de ordem, embargos de declaração
em que relator Sua Excelência Desembargador Evandro Santos, com voto 47451, 72 de ordem, Desembargador Evandro Santos toca a palavra. Senhor presidente, caros colegas, comentando ao colega que está integrando agora o órgão especial, um grande abraço a ele. E a minha questão vai ser um pouco mais difícil que o doutor Abrão. Enfim, porque é um embargo de declaração e não dá para alterar o voto principal, que houve reconhecimento da irrepetibilidade. A parte a Procuradoria de Justiça, né, pede, dando a ressalva feita por mim, a denominação de modulação, que eu excluísse, né, dessa questão, suprisse uma eventual omissão. Eu entendo que a questão foi apreciada, quer dizer, nós repetimos a questão da irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé, dado o seu caráter alimentar. Foi constou do voto principal. E é impossível, data máxima vênia, não considerarmos isso nos embargos de declaração. Mas eu entendo que restaria a julgarmos como vínhamos julgando ponderações feitas à questão da modulação, como foi apresentado pelos meus colegas, doutora Luciana e doutor Gastão. Eu estou pedindo vênia data máxima vênia para rejeitar esses embargos. Senhor presidente. Antes de dar a palavra à doutora Luciana Bresciani, aqui nós, na realidade, acertamos quando veio o acordo, a questão da não modulação. E os anteriores tinham sido, e naquele dia tinham outros dois, que foram julgados exatamente como estavam. Então, eu acho que, até para deixar que se permita que vá ao Supremo Tribunal Federal, aqueles que nós concordamos, que nós julgamos sem aquela discussão, não tem sentido discutir em sede de embargo de declaração. Então, se todos concordarem, em especial a excelente desembargadora Luciana Bresciani, eu acho que nós podemos rejeitar e ponto, e que vá em sede de recurso extraordinário à autoridade mais competente, que é o Supremo Tribunal Federal. Todos concordam? Então, à unanimidade, rejeitaram os embargos. Eu concedo uma medalha à Sua Excelência, o desembargador Campos Melo, e outra medalha à Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani. Agradeço a todos, senhores desembargadores, desembargadoras, senhor procurador, todos os advogados que por aqui passaram e todos aqueles que nos assistem, em especial aos nossos servidores, e declaro encerrada a sessão. Com a palavra, o desembargador Campos Melo. Vossa Excelência, efusivamente, pela célere e serena condução dos trabalhos, e tendo em vista que a tônica nas últimas sessões tem sido, digamos, a exiguidade dos nossos trabalhos, poderíamos fazer uma pauta que nem fez uma vez o desembargador Reis Pontes, que pôs 900 processos sem pauta, para a gente ficar aqui até um pouco mais tarde. É uma sugestão que eu faço. Está anotado para discussão futura. Muitíssimo obrigado. Declaro encerrada a sessão.